Bem-vindos à Rádio WLC, uma subsidiária do Ministério da World Last Chance, um ministério online dedicado a aprender como viver e estar constantemente preparado para o retorno do Salvador. Durante 2000 anos, os crentes de todas as gerações desejaram ser a última geração. Porém, ao contrário da crença popular, Cristo não deu-lhes sinais dos tempos para que eles pudessem reconhecê-los como tais. Em vez disso, ele os advertiu uma vez após a outra que a sua vinda pegaria de surpresa até mesmo os escolhidos. Yahushua os alertou sem reservas para estarem prontos, pois ele disse em Mateus 24:44, a hora em que não cuidares, o Filho do Homem virá. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. Quando se fala em divindade, o único Deus verdadeiro é sempre descrito como tendo 3 atributos específicos que são onisciente, onipotente e onipresente. Em outras palavras, o único Deus verdadeiro é o único Deus que é onisciente, onipotente e onipresente em todos os lugares e em todos os momentos. Essas são qualidades que somente o Deus vivo e verdadeiro possui. É por isso que cristãos, judeus e muçulmanos, as 3 religiões abraâmicas, podem declarar com tanta convicção que seu Deus é o único Deus verdadeiro e todos os outros deuses são falsos. Por quê? Porque somente o Deus de Abraão é onisciente, onipotente e onipresente. E o programa de hoje, onisciência, um atributo divino. Mas agora temos um dilema, porque, embora todos os cristãos concordem que Deus é onisciente, onipotente e onipresente, Yahushua também o é? Olá, eu sou o Cris Deluca e você está ouvindo a Rádio World Last Chance, onde cobrimos uma variedade de tópicos relacionados às escrituras, às profecias, às crenças bíblicas, o amor aos nossos semelhantes em sua forma prática, assim como se preparar para o retorno de nosso Salvador, que pode ocorrer quando menos esperarmos. Hoje, o Will Santos nos conduzirá por um estudo que pormenorizará Yahushua nas escrituras. O que a Bíblia tem a dizer sobre Yahushua? Esta é uma pergunta legítima, porque se ele possui os 3 atributos do único Deus verdadeiro, então as Escrituras o dirão, provando, assim, que ele é divino. Mas se as Escrituras disserem algo diferente, teremos um problema. E mais tarde, a Laura Lee compartilhará conosco uma promessa para qualquer pessoa que busque ou anseie pela misericórdia e pela bondade. Falando por mim, na correria e no estresse do mundo de hoje, receber alguma porção de benesse e compreensão pode ajudar sobremaneira. Quando você se sente sobrecarregado, um pouco de compaixão pode ajudar muito a fortalecê-lo. E tenho certeza que você não vai querer perder o que a Laura Lee preparou para nós hoje. Will, posso até imaginar alguns de nossos ouvintes indignados exclamando, bem, é claro que ele não era onisciente, onipotente e onipresente quando esteve na Terra. Ele colocou tudo isso de lado quando assumiu a natureza humana. O que você diria sobre isso? Eu diria que mesmo que isso fosse verdade, como ele ainda poderia ser considerado Deus se esses são os atributos que definem e identificam o único Deus verdadeiro? Nós já abordamos em outros programas de como ninguém tem mais de uma natureza. Todos, desde os anjos até o próprio Yahuwah, têm apenas uma natureza, e ninguém tem uma natureza dupla. Isso é ridículo e faz parte da confusão trazida pelo erro. É por isso que até mesmo os trinitarianos admitem que a doutrina da Trindade não pode ser explicada ou compreendida. A confusão é uma das marcas identificadoras do erro? Se algo é profundo demais para a mente humana compreender? Com certeza. A verdade de Yahuwah é sempre lógica. Ele nos convida a ir a ele em busca de respostas para o que confunde as nossas mentes. Mas vamos começar dedicando alguns minutos para ver como as Escrituras definem Deus, e depois veremos como as Escrituras descrevem Yahushua. Tenho certeza de que, ao final do programa de hoje, nossos ouvintes concordarão que as 2 descrições são incompatíveis, o que significa que somente Yahuwah é divino e somente ele é Deus. E Yahushua é seu filho unigênito, mas totalmente humano. Por favor, abra em 1 João 13 e leia o versículo 20.
Agora, no grego original, usa-se simplesmente o título Deus. Isso não diz apenas quem é Deus, mas nos dá um dos atributos divinos. Leia para nós. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ok, Deus, seja apenas Yahweh ou uma divindade tripartite, sabe de todas as coisas, pois ele é onisciente. Agora vamos ler Isaías 40, versículo 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, Yahweh, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Tudo bem, então esta passagem identifica Deus pelo nome como sendo Yahweh. Se Yahushua também fosse Deus, ele deveria ser mencionado aqui, pois, para ser divino, ele teria que ter tido uma pré-existência. Este versículo diz que o entendimento de Yahweh é infinito. Abra agora no Salmo 44 e leia os versículos 20 e 21. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado Deus, ele que conhece os segredos dos corações? Daniel, ao lhe ser mostrado o que Nabucodonosor havia sonhado, declarou que Yahweh, abre aspas, revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ele sabe até o que vamos dizer antes mesmo de o dizermos. O que diz o Salmo 139, versículo 4? Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Yahweh, já conheces toda. Observe novamente que no hebraico original, Yahweh é identificado pelo nome. Este versículo me lembra de onde, no Sermão da Montanha, Yahushua disse que nosso Pai sabe o que precisamos antes de lhe pedirmos. Ele não disse que ele, Yahushua, sabe, mas o Pai sabe. Porque ele é Deus. Você poderia, por favor, procurar a definição de onisciência para nós, Chris? O que diz o dicionário? A qualidade de conhecer todas as coisas de uma só vez. Conhecimento universal. Conhecimento ilimitado ou infinito. Onisciência é um atributo peculiar a Deus. Diz no dicionário, onisciência é um atributo peculiar a Deus? Sim, é verdade. E ao mencionar o termo peculiar não significa incomum. Significa que este é um atributo que só ele possui, e é um uso antiquado da palavra que não ouvimos mais com tanta frequência. Agora, quando voltamos e lemos os vários credos estabelecidos pelos primeiros concílios ecumênicos da Igreja, descobrimos que se presume que cada membro da divindade trinitária é particularmente onisciente. Não é declarado, mas assumido como fato. Bem, como Yahweh é onisciente, se você acredita que Deus Filho e Deus Espírito Santo são iguais a Deus Pai, eles também serão oniscientes. E, no entanto, Yahushua era, na verdade, onisciente? Vejamos o que as Escrituras dizem. Abra em Lucas 8. Nesta passagem, vemos Yahushua abrindo caminho por entre uma grande multidão. De repente, ele faz uma pergunta inusitada. Qual foi essa pergunta? Versículos 45 e 46. Mas Yahushua disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse, Mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizes, quem me tocou? Contudo, Yahushua insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. O bom e velho Pedro. Você tem que amar do jeito como ele está sempre tão pronto para simplesmente dizer o que todo mundo está pensando, mas é tímido ou educado demais para dizê-lo. Mas isso mostra que Yahushua não sabia de tudo, e este é apenas um exemplo. Quando Lázaro morreu, Yahushua fez a Maria uma pergunta que ele não teria feito se ele fosse onisciente. Você poderia ler, por favor, João 11, versículos 32 a 34? Quando Maria chegou ao lugar onde estava Yahushua, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Yahushua, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê.
Nessa fala, Yahushua não estava agindo de uma forma enganosa e hipócrita. Ele não estava fingindo não saber algo que realmente sabia. Ele perguntou porque ele realmente não sabia. E isso não é sinal de onisciência. Boa observação. E você precisa se perguntar, entre saber onde ele foi sepultado e onde ressuscitou, o que foi mais difícil? E, no entanto, ele teve de fazer tal pergunta. Verdade, porque Yahuwah agiu por meio de Cristo para ressuscitar Lázaro. Mas Yahushua não sabia onde ele fora sepultado porque ele não é divino. E é por isso que ele teve que levantar tal questionamento. Gostei do que você disse sobre Yahushua não ser hipócrita, pois ele não estava fingindo não saber. Isso não seria hipocrisia se ele realmente não o soubesse. Dizer que ele estava apenas fingindo não saber rebaixa a dignidade de Cristo. Uma área em que as pessoas frequentemente pensam que Yahushua estava apenas fingindo ignorância encontra-se em Lucas 2. Você poderia abrir lá, por favor? Esta é a história da primeira viagem de Yahushua a Jerusalém, quando ele tinha 12 anos. Quando ele foi encontrado no templo ensinando os mestres da lei? Bem, é assim que gostamos de pensar. Mas o que Lucas diz? Leia os versículos 46 e 47. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Extrapolamos a admiração dos doutores da lei com a sua compreensão e com as suas respostas ao jovem que os ensinava no templo. Mas só porque eles ficaram admirados com o seu nível de compreensão em sua tenra idade, não significa que suas perguntas fossem simplesmente dissimuladas e que não fossem genuínas. Com o seu nível de compreensão, tenho certeza de que as suas perguntas eram profundas. Só isso, vindo de um juvenil de 12 anos, já seria surpreendente. Mas não há nada no relato de Lucas que sugira que Yahushua estivesse apenas fingindo ser inculto. Em vez disso, diz que ele os interrogava. Claramente havia coisas que ele não sabia e sobre as quais as questionava. Acho que sempre presumi que as perguntas de Yahushua eram apenas uma forma diplomática de, sutilmente levar os adultos a considerar uma perspectiva diferente. Talvez uma nova luz? Lembre-se, porém, que quando isso aconteceu, ele tinha apenas 12 anos. Você está atribuindo a ele habilidades de lógica e debate que só adultos experimentados possuem. É verdade. E o capítulo termina com o comentário de que, depois de voltar para casa com Maria e José, ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Claramente, ele cresceu e se desenvolveu em uma progressão natural de amadurecimento. Este não é o único lugar onde o conhecimento menos que irrepreensível e onisciente de Yahushua é documentado. Talvez o lugar mais claro esteja em João 14. Você poderia ler o versículo 24 para nós? Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E as palavras que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. João, que era o mais próximo dos discípulos, cita repetidamente Yahushua admitindo que ele teve que ser ensinado por Yahuwah. Leia João 8, versículo 28. Disse-lhes, pois, Yahushua: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Se procurarmos pela expressão filho do homem em uma concordância, veremos que ela vem da mesma palavra grega que usamos para humano. O mestre aqui está enfatizando sua humanidade, e ele não sabia de tudo, assim como nós não sabemos. E quanto a João 7, versículos 16 e 17? Respondeu-lhes Yahushua: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Observe que Yahushua usa aqui o título Deus. Se ele próprio também fosse Deus, essa afirmação nem faria sentido. Mas tais inconsistências são simplesmente encobertas ou ignoradas.
Aiden Wilson Tozer foi um pastor americano e editor de revista e que também escreveu vários livros. Eu trouxe um exemplar do livro dele, O Conhecimento do Santo. Você poderia... sim, esse mesmo aí. Há um pedaço de papel dentro dele. Sim, bem aí. Você poderia, por favor, ler o parágrafo marcado? Tá. Dizer que Deus é onisciente, que possui todo tipo de conhecimento e, portanto, não precisa aprender. E ainda mais, significa dizer que Deus nunca precisou aprender e não lhe é possível aprender. As Escrituras ensinam que Deus nunca precisou aprender de ninguém. Daí é apenas um passo para a conclusão de que Deus não tem que aprender mais nada. Se Deus, em qualquer momento ou de qualquer maneira, pudesse receber em seu conhecimento algo que não possuía e que não possuía desde a eternidade, seria imperfeito e inferior a si mesmo. Pensar em um Deus que deve sentar-se aos pés de um mestre, mesmo que esse mestre seja um arcanjo ou um serafim, é pensar em alguém que não seja o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Certo? Não vejo problema algum nessa afirmação. Ele apenas descreveu como eu imagino Yahuwah. O problema é que Tozer não estava falando apenas de Yahuwah. Como trinitário, Tozer estava falando de Deus no sentido trinitário, e assim ele estava incluindo nesta declaração tanto Deus Espírito Santo quanto Deus Filho. Mas como você acabou de ler em Lucas e João, essas declarações simplesmente não são verdadeiras sobre Yahushua, mesmo que sejam sobre o Pai. E pela sua própria definição de Deus, ele simplesmente desqualificou Yahushua de ser Deus, não é isso? Com certeza. Parte da missão de Yahushua era estar pronto para aprender mais e mais. Nunca ouvi um sermão pregado sobre isso, mas é um ponto importante. O que diz Hebreus 5, versículos 7 a 10? Tá. Ele, Yahushua, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Esta passagem é significativa. Vemos que Yahushua aprendeu a obediência por meio de seus sofrimentos. Isso, por sua vez, o tornou perfeito. Mas quando que Deus não é perfeito? Se Deus não fosse perfeito, ele não poderia ser Deus. E, finalmente, Deus o designou para ser sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Claramente, esse título se refere a Yahuwah, e não pode se referir a Yahushua, porque, número 1, ele aprendeu. Número 2, ele foi aperfeiçoado. E 3, Yahushua foi designado por Deus para ser sumo sacerdote para sempre. Se ele fosse Deus, então, o quê? Ele mesmo se designou? Boa observação. E ainda temos aquela fala bastante contundente em Mateus 24, onde Yahushua disse: "Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai." Se Yahushua fosse Deus, assim como Yahuwah, ele não poderia ter dito isso. Exato. Mas observe também que a suposta terceira pessoa da divindade, Deus Espírito Santo, também está excluída desse conhecimento. Mas se todos são pessoas coiguais, como isso é possível? Como Deus Pai poderia saber algo que Deus Espírito não tem conhecimento? Mesmo que você tentasse explicar isso como se a natureza humana de Yahushua não o soubesse, sua natureza divina saberia, e ainda assim você não poderia dizer que ele não sabia. As coisas estão começando a se encaixar, mas vamos fazer uma pausa breve e continuaremos falando sobre isso quando voltarmos. Com certeza. O autor de Hebreus nos diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, acrescentando depois que, sem fé, é impossível agradar a Yah, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Yahuwah creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O Salvador tinha uma fé incrível e, na verdade, foi assim que ele foi capaz de superar tudo o que Satanás tentou lançar sobre ele e ser vitorioso, até morrer na cruz. Em João 8:29, Yahushua explicita:
E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Para aprender como agradar ao seu Pai Celestial e fazer com que sua fé seja fortalecida, procure pelo programa de rádio transmitido anteriormente intitulado Desenvolver a Fé de Yahushua. Todos receberam uma porção de fé e então ouça o programa Desenvolver a Fé de Yahushua. E aprenda como você pode desenvolver a fé que vence o mundo. Você poderá encontrá-lo em nosso site no www.worldlessons.com/português. Vamos retomar de onde estávamos. Então, obviamente, não faz sentido que Yahushua, se ele for realmente Deus, possa dizer que não sabe a hora do seu retorno, mas Deus, o Pai, sabe. Isso não faz sentido. Mas eu tenho uma pergunta para você, Will, que é: o que você diz daquelas passagens das Escrituras onde parece que Yahushua sabe coisas que, como humano, ele não deveria saber? Você teria um exemplo? Sim, claro. Me dê só um segundo para encontrar. Está aqui, Mateus 9, versículo 2 a 4 diz: E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Yahushua disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Yahushua, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Como você poderia conhecer os pensamentos mais profundos deles, a menos que você fosse Deus? Essa é uma pergunta muito boa, mas acho que esta é uma área em que podemos exigir da Bíblia padrões impossivelmente elevados, impondo um significado literal a uma passagem que é apenas uma expressão casual. O que você quer dizer com isso? Bem, a maioria das pessoas consegue ler a linguagem corporal de outra pessoa e conseguimos ler as expressões de alguém. Isso não significa que somos divinos. Você já disse algo a um amigo e ele não precisou dizer uma palavra? Você conseguiu adivinhar pela expressão dele o que ele estava pensando? Sim, algumas vezes. Eu também. Eu até já disse, eu sei o que você está pensando. Isso também já aconteceu comigo. Isso não torna nenhum de nós divino, mas significa apenas que conseguimos ler expressões faciais. Certo, eu entendo. Para se enquadrar na definição de onisciente, você precisa ser capaz de saber tudo, não apenas coisas extraordinárias como os pensamentos íntimos de outra pessoa. Mesmo que Cristo conseguisse ler a mente de seus interlocutores, o próprio fato de haver algumas coisas que ele claramente não sabia o impede, por definição, de ser onisciente. E como a maioria dos cristãos resolve essa contradição? Existem várias maneiras. A mais comum é descartar qualquer contradição na teoria de que Yahushua tinha duas naturezas. O termo técnico para isso é união hipostática. Ah, sim, já conversamos sobre isso. Também me ensinaram que, supostamente, Yahushua era totalmente humano e totalmente divino. Portanto, qualquer coisa que contradiga sua divindade é simplesmente atribuída à sua natureza humana. Exatamente. Mas na ginástica mental que os trinitaristas precisam fazer para tentar dar sentido às suas crenças, eles acabam pintando Yahushua de uma forma muito negativa. Eu tenho aqui uma citação de Atanásio de Alexandria. É de sua obra Discurso contra os Arianos. Os arianos acreditavam que Yahushua foi criado, mas não coeterno ou da mesma substância que Yahuwah. Então, não trinitarianos. Não, mas ouça a sua lógica enquanto tenta tornar o erro lógico. Dica, ele não consegue atingir seu ponto. Ok. Ao falar sobre Yahushua, pelo fato dele não saber a hora do seu retorno, Atanásio diz: Ora, porque, embora soubesse, ele não disse claramente aos seus discípulos naquele momento. Ninguém pode se perguntar onde ele não disse uma só palavra, pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Mas, porque, embora soubesse, ele disse: Não, o filho não sabe. Creio que nenhum dos fiéis ignora a saber que ele fez isso, assim como fez aquelas outras declarações como homem em virtude da carne. Pois isso, como antes, não é imperfeição do verbo, mas da natureza humana, cuja propriedade
é ser ignorante. Em outras palavras, ele está dizendo que Cristo, na verdade, sabia quando voltaria e que era apenas a sua natureza humana que não sabia. Mas isso é ser superficial. Ou ele sabia ou não. A fala de Atanásio faz Yahushua parecer, na melhor das hipóteses, falso e, na pior, enganoso. Os cristãos apostólicos não acreditavam em uma natureza dividida como muitos pensam, e todos acreditavam que Yahushua era totalmente humano. Exato. A ideia de uma natureza dividida, gosto de como você coloca seu ponto, surgiu com os primeiros pais da igreja, que foram fortemente influenciados pela filosofia grega. Eles tendiam a ver o Salvador em uma estrutura metafísica. É por isso que é tão importante, sempre que lermos as Escrituras, que o façamos a partir de uma mentalidade judaica. Não podemos impor às Escrituras uma perspectiva helenizada que os próprios escritores da Bíblia não tinham. E como você responderia a alguém que dissesse que Yahushua abandonou sua divindade ao assumir sua humanidade? Essa ideia se baseia em Filipenses 2, versículo 7, onde Paulo fala de Yahushua esvaziando-se e assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Mas, novamente, nos deparamos com dificuldades. Por exemplo, se Yahushua realmente se esvaziou de todas as qualidades divinas, como ele ainda poderia ser considerado divino? Se ele realmente tivesse uma natureza dupla, como ele obstou que sua natureza humana acessasse as habilidades ou o conhecimento que seriam naturais à sua natureza divina? Vamos falar de aspectos práticos. Como ele fez isso? Usar esse versículo para criar toda uma teologia de um Cristo que tinha uma natureza dupla é interpretar essa passagem como algo que não está lá. Além disso, Paulo não está dizendo apenas do que Yahushua se esvaziou. Isso é verdade. Ele apenas diz que Cristo se esvaziou. E você está certo. Se ele se esvaziou da divindade, ele ainda poderia dignamente ser considerado divino? Os cristãos apostólicos nunca viam Yahushua como Deus encarnado na forma humana, uma vez que esse era um conceito pagão, onde os gregos queriam que seus deuses mostrassem-se como humanos. E os israelitas nunca tiveram esse pensamento. Em vez disso, eles viam Yahushua como um homem enviado por Yahuwah. Chris, tem uma pilha de livros aí perto de você. Você poderia, por favor, pegar um dos livros que tem como título Encarnação e Mito, de Michael Golder? Abra na página 143 e leia a citação que está entre colchetes. Tá. A verdade é que as fontes judaicas nunca pensaram no Messias como divino ou pré-existente. No judaísmo tradicional, ele é descendente da aliança de Davi, conforme 2 Samuel 7. Se Yahushua se considerava o Messias, era essa figura humana que ele tinha em mente, com os termos tradicionais, o Filho de Deus, o Filho do Homem, Senhor, todos usados para reis judeus humanos no Saltério, sendo monoteísta. Yahushua não pode ter se considerado sensatamente como Deus, e nas tradições mais primitivas, ele sempre fala de si mesmo nas esferas humanas messiânicas. Ele não pensava que era Deus, mas que era o vice-rei de Deus. É preconceito da ortodoxia ignorar constantemente os termos médios. A igreja primitiva não o via como Deus Filho, mas como o homem a quem Deus ressuscitou e designou o Espírito Santo para derramar sobre a igreja. Ver Atos 2:33. Yahushua era o agente devidamente designado por Yahuwah, e esta era uma designação legal, ou seja, ele era o representante legal de Yah. Isso não o tornava de forma alguma divino, e Yahushua nunca afirmou estar em pé de igualdade com Yahuwah. Na verdade, era exatamente o oposto. O que ele disse aos seus discípulos em João 14:28. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que eu. Se Yahushua tivesse uma natureza dupla, ou se, como lhe foi ensinado, ele fosse 100% divino e 100% humano, essa afirmação seria factualmente incorreta, porque mesmo com uma natureza humana, ele ainda seria considerado Deus e em pé de igualdade com Yahuwah.
Abra em João 17. Esta é uma oração que Yahushua fez pouco antes de ser traído no Getsemane. É uma passagem interessante de ser considerada, pois neste capítulo ele esclareceu seu relacionamento com Yahuwah. Leia os 3 primeiros versículos de João 17. Tendo Yahushua falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Yahushua Cristo, a quem enviaste. Precisamos prestar atenção a esta passagem porque Yahushua está deixando claro que sua relação com o Pai é de subordinação, ou seja, ele foi enviado por Yahuwah. Ele não se enviou, que é o que ele teria dito se fosse Deus. Ele poderia ter dito: decidimos juntos que eu viria para salvar a humanidade. Em vez disso, ele diz que Yahuwah o enviou. É sempre o subordinado que é enviado pelo seu superior. E esse é o ponto que ele está defendendo. Agora abra em João 8 e leia os versículos 40 e 42. Aqui vemos Yahushua falando com os escribas e fariseus. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão, replicou-lhes Yahushua. Se Deus fosse, de fato, vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Primeiro, eu gostaria que você observasse que Yahushua está afirmando que aprendeu a verdade de quem? De Yahuwah. Não é isso que diz. Seguramente ele está falando de Yahuwah, mas ele usa o título Deus. Acho que às vezes em nosso afã de honrar Yahuwah e usar o nome divino, podemos ir longe demais e inseri-lo onde até mesmo os escritores da Bíblia usaram títulos. Isso é significativo porque toda vez que Yahushua se refere a Yahuwah por um título, ele está enfatizando o fato de que ele próprio não é Deus. Isso é enfatizado em sua última frase. Leia novamente. Porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Os apóstolos entenderam claramente esse fato. Repetidamente eles afirmavam que Yahushua era um homem enviado por Deus. Ou eles diriam que ele era um homem escolhido por Deus. Aqui o uso repetido do título reforça que Yahushua não era o Deus de quem se falava. Ele não era nem mesmo a terça parte de uma divindade. Leia o que Pedro disse sobre Cristo no dia de Pentecostes. Está em Atos 2, versículos 22 a 24. Tá. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Yahushua, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Pedro diz que Yahushua foi aprovado por Deus. Outra tradução diz que ele foi acreditado. Em outras palavras, Yahuwah o confirmou. E tudo isso de acordo com o quê? Pelo determinado desígnio e presciência. De quem? De Yahushua? Não, de Deus, de Yahuwah. Então, quem finalmente ressuscitou o Senhor crucificado? Sua natureza divina ressuscitou sua natureza humana? Não, Deus o ressuscitou. Abra agora em Atos 17. Temos aqui o sermão de Paulo no Areópago. E o que ele diz ali sobre Yahushua e Yahuwah? Versículos 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo concorda com Pedro. Yahuwah designou um homem para julgar o mundo e ele nos assegurou isso ao ressuscitar esse homem dentre os mortos.
Todos esses são atos de um superior para com um subordinado. Você está ouvindo a rádio World Last Chance, rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. Para os cristãos que aprenderam que a lei foi pregada na cruz, as leis alimentares dadas no Antigo Testamento são vistas como restrições que devem ser aplicadas apenas aos judeus. Eles apontam para várias passagens no Novo Testamento para provar que os crentes são livres para comer o que quiserem, violando assim as leis alimentares dadas por Yahuwah. Mas a verdade é que quando essas passagens são analisadas dentro de seu contexto, elas não estão falando sobre as leis alimentares, embora o sistema de sacrifícios que envolviam sangue tenham sido, de fato, cumprido na morte de Cristo na cruz, outras restrições e requisitos ainda são válidos, incluindo as leis alimentares. Para saber mais, procure pelo programa 266 intitulado O Debilitado de Regime. O título é O Debilitado de Regime. Programa 266 no www.worldlastchance.com/português. Ao irmos para este terceiro bloco, eu gostaria de fazer mais algumas considerações. Os estudiosos sempre sabem mais sobre as inconsistências em sua teologia do que os leigos, e nunca ouviremos um sermão sobre as áreas divergentes que os estudiosos têm conhecimento. E este assunto não é diferente. Eu tenho aqui uma citação do Dr. Kerry McRoberts, que é pastor e professor de teologia. É de um livro intitulado Teologia Sistemática. Você poderia lê-la para nós, Chris? No segundo século, os pais apostólicos demonstraram uma cristologia pouco desenvolvida. A relação entre as duas naturezas em Cristo, a humana e a divina, não é claramente articulada em suas obras. Em outras palavras, essa ideia de que Yahushua tinha uma natureza dupla, uma das quais era divina e onisciente, foi uma doutrina que se desenvolveu ao longo do tempo. Isso é interessante, porque, obviamente, se estivesse nas Escrituras, não careceria ser desenvolvida ao longo do tempo como os apóstolos e os escritores do Novo Testamento teriam crido e ensinado. Até o século II, essa ideia de um Cristo de dupla natureza não constava explicitamente nos escritos dos primeiros pais da Igreja. E mesmo nos do século XII, esse tópico ainda era discutido. Nossa, que período longo! Então, a ideia de que a natureza divina de Yahushua era onisciente, mas a natureza humana não, foi um conceito que surgiu muito depois. Sim, muito tempo depois. E mesmo hoje os cristãos trinitários têm dificuldades em explicar as nuances dessa crença. O erro é sempre difícil de ser explicado. Na TV católica, em uma apresentação chamada Apropriadamente, Jesus não sabia de tudo. O padre Jim Martin fez uma fala perspicaz e eu a transcrevi. Você poderia ler para nós, por favor? Agora, aqui está uma questão teológica difícil. Se Yahushua é totalmente divino, o que verdadeiramente ele é? Ele não saberia todas as coisas? Por outro lado, se Yahushua é totalmente humano, o que também ele é? Ele tinha uma consciência humana e, dessa forma, ele precisava aprender algo antes de poder conhecê-la. A questão do conhecimento de Yahushua é muito complexa. Não é tão complicado assim. Se você se apegar à verdade ensinada nas Escrituras, e é óbvio que havia coisas que Yahushua sabia que uma pessoa comum não saberia, mas a Bíblia explica exatamente como ele sabia dessas coisas. João 3,34 dá uma explicação muito clara de como Yahushua sabia das coisas desconhecidas que ele falava. Você poderia ler isso para nós? Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Novamente, Cristo não é Deus, porque Deus, Yahuwah, o enviou e lhe deu as palavras que ele deveria falar. Acho impressionante que essa experiência também esteja disponível para qualquer um que consentir em ser usado por Yahuwah para fazer sua obra. Com certeza. E encontramos esse mesmo tema em uma profecia do Messias. Por favor, leia Isaías 11, versículos 1 e 2, e depois discutiremos sobre isso. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o espírito de Yahuwah, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho
e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor de Yahweh. Então me diga, por que Deus precisaria ser ungido com o Espírito Santo? Penso que isso não seria necessário. Se Yahushua é Deus, ele não precisaria ser ungido pelo Espírito Santo. Mas um Yahushua de Nazaré, totalmente humano, sim, ele precisaria sobremaneira disso para fazer a obra de Yah. Curiosamente, mesmo exaltado à destra de Yahweh, Yahushua ainda precisa ser iluminado. Ele precisa aprender por intermédio de Yahweh. Ele não se tornou divino porque ressuscitou. Ele ainda é totalmente humano e, como tal, ainda aprende com Yahweh. De onde você tirou isso, Will? Acho que sempre presumi que o Senhor ressurreto tivesse mais poder, conhecimento ou algo assim. É o que diz. Leia Apocalipse 1, verso 1. Tudo bem. Revelação de Yahushua Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Se Yahushua fosse Deus, a tradução correta seria revelação de Deus que Deus deu a Deus para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Mas não é isso que diz. E por que ele não é divino, ele não é onisciente? Sim, mesmo que ele tivesse abandonado sua natureza humana, como me ensinaram, seria de se esperar que esse poder lhe fosse devolvido em sua ascensão, ou pelo menos em sua exaltação à destra do poder. Mas, obviamente, ele ainda está aprendendo com Yahweh. O mesmo acontece com as cartas às 7 igrejas. Ele afirma repetidamente: ouçam o que o Espírito diz. Mas ele não diz: ouçam-me. Agora, um dos papéis de Yahushua como o Messias, sobre o qual não falamos com frequência, é o seu papel como profeta. Eu não posso dizer que já pensei antes em Cristo como um profeta. Eu sei, nós não vemos dessa forma, mas os crentes judeus sim. Abra em Lucas 24. Este texto registra uma conversa que ocorreu entre Yahushua e 2 de seus seguidores na noite após sua ressurreição, a caminho de Emaús. Você poderia ler para nós os versículos 15 a 19? Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Yahushua se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Yahushua: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Explicaram o que aconteceu a Yahushua, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como profeta de Yahweh, Yahushua, é claro, receberia informações que não são comumente conhecidas por outros humanos. Isso não o torna divino, mas sim profeta de Yah. Foi assim que a mulher no poço chamou. Vamos ler João 4, 16 a 19. Disse-lhes Yahushua: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Yahushua: bem, disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. E Yahushua não negou ser profeta. Faz parte do trabalho de um profeta saber coisas além de sua capacidade natural de seus saberes. Isso não significa que, digamos, Pedro fosse divino porque sabia o que Ananias e Safira estavam tramando quando planejaram enganar Yahweh. Temos outro exemplo em Atos 11. Leia os versículos 27 e 28. E observe que todos esses são exemplos do Novo Testamento. O Antigo Testamento está cheio de outras ocasiões em que os profetas sabiam mais do que naturalmente se poderia esperar que soubessem. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Gosto desta passagem porque afirma claramente de onde Ágabo teve tal informação, que era do Espírito de Yah.
Outra maneira pela qual Yahushua tinha conhecimento especial é simplesmente porque ele conhecia a Bíblia. Abra em João 18 e leia o versículo 4. Isso aconteceu no jardim do Getsemane, quando Judas e os soldados vieram prendê-lo. Sabendo, pois, Yahushua todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Como Yahushua sabia tudo o que lhe aconteceria? Ele havia estudado a Bíblia. Ele conhecia todas as profecias do Antigo Testamento que apontavam não apenas para a sua obra e missão, mas também para toda a traição e morte que lhe sobreviriam. Este ponto é importante para João, porque logo no capítulo seguinte, ele o repete. Vamos ler João 19:28. Este texto se refere a quando ele estava pendurado na cruz. Depois, vendo Yahushua que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Novamente, Cristo conhecia a Bíblia. Certo, mas e quanto a... Me deixa um segundo para encontrar aqui. João 16, ouça isso. Os discípulos dizem a Cristo no versículo 30, abre aspas. Agora, vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que, de fato, vieste de Deus. Fecha aspas. Como ele pode saber todas as coisas? A menos que ele seja onisciente? Se os discípulos acreditavam que Yahushua sabia todas as coisas porque era Deus, este teria sido o lugar perfeito para expressar isso, seja no que eles disseram, seja em algum comentário de João. Mas eles não acreditavam nessa possibilidade. Em vez disso, o fato de ele saber todas as coisas foi tomado como prova de que ele veio de Deus. Ele veio de Deus, ele não era ele mesmo Deus. Se saber todas as coisas é uma característica identificadora da divindade intrínseca, então isso deve significar que você e eu também somos deuses. Minha esposa será a primeira a te dizer que eu não sou divino. Eu entendo. Mas o que Judas diz? Judas 1, versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, aparentemente os crentes podem saber de tudo isso e ainda assim não serem divinos. Certo, entendi seu ponto. E Yahushua nunca foi alguém que usurpasse a glória que pertence exclusivamente a Yahuwah. O conhecimento onisciente, comum daqueles atributos exclusivamente divinos, não pode ser requerido por ninguém, nem mesmo por Yahushua, e ele não fez. Abra em Lucas 16. Yahushua tentava pacientemente ensinar os fariseus, mas o que ele dizia era impopular entre eles, e eles não queriam dar ouvidos às suas palavras. Não concordavam com os seus valores, estavam sempre prontos a zombar dele. Em resposta, Yahushua faz uma declaração muito reveladora. Vamos ler Lucas 16, versículos 13 a 15. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Mas Yahushua lhes disse: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Se Yahushua tivesse inerentemente conhecimento onisciente, este seria um lugar lógico para dizê-lo. De fato, se Yahushua fosse Deus, a forma como essa afirmação é formulada seria muito estranha. Mas o título aqui não se refere a Yahuwah, nem a Yahushua, tampouco a uma divindade trina. Ele não está afirmando que conhece seus corações. Ele está dizendo que Yahuwah conhece seus corações. E este é um tema que encontramos em toda a Escritura, que diz que Yahuwah conhece os corações. O que Hebreus 4, versículos 12 e 13 nos diz sobre o conhecimento divino? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta a discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura
que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Aqui ele está, obviamente, falando de Yahuwah e não de Yahushua. E, além disso, isso está no Novo Testamento. Há muitas falas no Antigo Testamento sobre a onisciência e onipotência de Yah, e esse tema se estende ao Novo. Todas essas declarações sempre se referem a Yahuwah e nunca a Yahushua. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. Milhões de pessoas ao redor do mundo gostam de assistir a vídeos no YouTube. E há um site onde qualquer pessoa pode enviar e compartilhar vídeos. Muitos deles têm apenas 5 ou 10 minutos de duração, mas há alguns que duram até 12 horas. Pelo menos esse é o vídeo mais longo que já vi no YouTube. Os vídeos curtos nesse canal estão dentro de outra classificação. São vídeos verticais, geralmente gravados com o celular de alguém, com menos de 60 segundos de duração. É muito fácil se deixar levar por estes videoclipes que são muitas vezes engraçados. Um desses vídeos mostrava a cena impressionante de uma mãe alce conduzindo um homem que estava em um barco até onde seu filhote estava preso no rio. As margens desse rio eram muito íngremes e o seu filhote era muito pequeno e fraco para sair de lá sozinho. O homem cuidadosamente ajudou o pequeno animal a sair da água e rapidamente se afastou do local. Agora, o que você precisa entender sobre os alces é que eles podem ser animais extremamente perigosos. Eles são as espécies dessa raça de grande estatura, robustos e mais pesados do mundo ainda existentes. Os alces são conhecidos por seu temperamento explosivo, e seu tamanho e massa os tornam uma ameaça real. Principalmente quando uma mãe tenta proteger seus filhotes, pode ser muito perigoso. Eles são animais terrestres de maior estatura da América do Norte, perdendo apenas para o bisão americano em massa corporal. Um alce macho adulto pode pesar de 360 a 540 quilos, e qualquer pessoa que viva na região onde vivem esses animais sabe que deve ficar bem longe dessas criaturas colossais e voláteis. Portanto, talvez não seja surpreendente que o homem que resgatou o filhote de alce tenha ficado chocado no dia seguinte ao encontrar aquela criatura e sua mãe em seu quintal, e os dois continuarem a vir próximo à sua casa praticamente todos os dias. Lentamente, o homem conseguiu conquistar a confiança da mãe, enquanto o filhote crescia, sabendo que aquele humano era um amigo. Os últimos segundos do vídeo mostram o homem cavalgando sem sela em cima do filhote de alce, agora adolescente. A bondade é uma linguagem que transcende as fronteiras das espécies, e ao pensar na experiência deste homem com uma bondade, abriu caminho para que animais selvagens, tipicamente cautelosos, aprendessem a confiar nele. Lembrei-me da bondade de Yahuwah para conosco. O Criador está tão acima dos humanos que acho mistério dizer que somos uma espécie completamente diferente. Mas é a bondade de Yahuwah, sua compaixão pelos pecadores, que atrai os corações a ele. Em Isaías 54, Yahuwah nos diz: "Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti. Diz Yahuwah, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz Yahuwah, que se compadece de ti. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las." A tradição cristã investiu Yahushua como sendo uma divindade, bem como com a onisciência, quando a própria Escritura repetidamente deixa claro que Yahushua não era onisciente. Sem mencionar onipotente ou onipresente. Se ele fosse onipresente, muitas dessas histórias na Bíblia não fariam sentido, como José e Maria, ao não saber de seu paradeiro por 3 dias. Ou os discípulos não acreditando em Maria Madalena quando ela disse que ele havia ressuscitado. Se ele fosse onipresente, estaria lá com eles. É verdade. Yahushua tinha apenas o entendimento humano e qualquer coisa que ele tivesse além disso era um dom de Yahuwah.
Chris, eu tenho aqui uma citação que gostaria que você lesse. É de um artigo intitulado Jesus era onisciente e onipotente na Terra? Você poderia ler para nós? As Escrituras revelam que Cristo só sabia o que havia aprendido como homem e o que seu Pai lhe revelou por meio de seu Espírito. Visto que nosso Pai Celestial conhece todas as coisas, Cristo também poderia efetivamente conhecer todas as coisas, se o Espírito de Deus as revelasse a ele. Assim, se Yahushua não sabia a hora de seu retorno, isso só poderia ser porque seu Pai não lhe havia revelado isso, e não nos é dito o motivo. Existem muitas teorias sobre como Yahushua poderia ser divino e humano e como ele poderia ter os atributos da divindade e ainda assim ser totalmente humano. Sempre me ensinaram que ele era totalmente humano e totalmente divino, o que, pensando bem, não faz muito sentido. Foi-nos dito que ele deixou de lado sua divindade, mas mesmo assim, se você a deixa de lado, você não é mais um ser divino. Exato. Além disso, nenhuma dessas teorias aparece nas Escrituras. Elas foram desenvolvidas posteriormente, depois que o cristianismo foi corrompido pela doutrina pagã da Trindade. Uma vez que aceitaram isso como parte da teologia padrão, começaram a se deparar com problemas e contradições. Como acontece quando você tenta conciliar a verdade com o erro. Foi na tentativa de encontrar soluções lógicas para esses problemas e contradições que explicações adicionais foram criadas. Mas essas explicações adicionais também não fazem sentido. Eu tenho aqui uma fala do Papa Damasco de 382 d.C. Isso foi proferido apenas um ano após a doutrina de uma divindade trinitária ter sido estabelecida como teologia oficial da Igreja. Está no Cânon 12. Chris, leia o que ele diz. Se alguém não disser que o Filho de Deus é o Deus verdadeiro, assim como seu Pai é o Deus verdadeiro e que ele é todo-poderoso, onisciente e igual ao Pai, é um herege. Uau! Eles sempre foram tão assodados em acusar outras crenças como heresia, não foram? E ainda são. Quantas denominações que rejeitam a Trindade são aceitas por outros cristãos como sendo verdadeiros cristãos? Nenhuma. Elas são vistas como seitas. E, no entanto, nenhum dos escritores da Bíblia e nenhum dos apóstolos ou dos primeiros cristãos acreditava em uma divindade trinitária. E você não consegue encontrar isso nas Escrituras. E quando você precisa recorrer à apologética para entender a questão, isso é um sinal de alerta de que há algo incorreto em suas crenças. A verdade é sempre lógica e consistente. Eu gostaria de encerrar com uma citação final. Esta é uma declaração de William Wheaton. Ele era um matemático sucedendo Sir Isaac Newton como professor lucasiano de matemática na Universidade de Cambridge, no ano de 1703. Assim como Newton, ele também tinha um profundo interesse por teologia e era, na verdade, um padre anglicano. Ele trabalhou para reconciliar ciência e teologia, e seus insights são fascinantes. Leia, por favor, essa citação. Há apenas um Deus supremo, vivo, eterno, infinito, onisciente, onipotente e invisível, o Pai de nosso Senhor Yahushua Cristo. Obrigado por se juntar a nós hoje, queridos ouvintes. Se vocês quiserem compartilhar este programa com um amigo, vocês poderão encontrá-lo em nosso site no www.worldlastchance.com/português. Basta clicar no ícone Rádio WLC e rolar para baixo até encontrar o programa 279, intitulado Onisciência, um atributo divino. O título é Onisciência, um atributo divino, no www.worldlastchance.com/português. Esperamos que vocês possam se juntar a nós novamente amanhã e até lá. E lembrem-se, Yahuwah te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC. Este programa e os episódios anteriores da Rádio WLC estão disponíveis para download em nosso site. Eles são ótimos para compartilhar com amigos e para usar em estudos bíblicos. Eles também são um excelente recurso para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah sozinhos em seus lares. Para ouvir os programas transmitidos anteriormente, visite nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique no ícone Rádio WLC exibido em nossa página inicial.
Em seus ensinamentos e parábolas, o Salvador não deu sinais dos tempos para que eles fossem reconhecidos como tais. Em vez disso, a essência de sua mensagem era de vigiar sem cessar. Junte-se a nós novamente amanhã para uma outra mensagem repleta de verdades, ao explorarmos vários tópicos que apontam para o retorno do Salvador e de como viver e estar constantemente preparado para recebê-lo de braços abertos quando ele vier. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o retorno iminente de Cristo.